Que é o que eu falo aqui, gente. Substância pura tem um só componente, pode fazer parte de um sistema homogêneo ou heterogêneo. Aí você pega as definições e vê que está batendo com o meu fluxograma, tá? Mistura homogênea ou solução tem mais de um componente, faz parte de um sistema homogêneo. Mistura heterogênea tem mais de um componente, faz parte de um sistema heterogêneo. Que você lendo isso daqui vai te confundir todo. Então eu sugiro que você pegue aquele meu desenho, aquele fluxograma que eu fiz, né? Aquele fluxograma que eu fiz e compare com o que está escrito aqui, a sua missão. Tá? Pega aquele fluxograma e compara com o que está escrito aqui. Aí vai te facilitar. Porque ler isso aqui direto vai te confundir um pouco, tá? Confundir que eu digo assim, essas definições homogêneo, heterogêneo, acaba confundindo. Então pega aquele meu fluxograma, lê isso daqui com o meu fluxograma do lado. Aí você vai entender melhor essas definições aí. O fluxograma ajuda, tá? Beleza? Ok? Opa, voltei aqui, não, é aqui, aqui. Bom, isso aqui é aquela parte que eu já falei, já tinha comentado com vocês, né? Já tinha comentado. Beleza? Aqui, pontos de fusão e ebulição de substâncias puras, que já tinha conversado com vocês. Aquele estudo prévio, né? Antes de entrar propriamente em misturas. Beleza? Bom, agora olha só. Tem uma coisa muito interessante, tá? Tem uma coisa muito interessante que existem misturas, tá, gente? Existem misturas que se comportam como se fossem substâncias puras. Não são substâncias puras, são misturas, tem mais de um componente. Mas se comportam como se fossem substâncias puras, ou seja, diante da fusão e solidificação e da ebulição e condensação, tá? Por exemplo, vamos lá, já vou dar exemplo, vai ficar mais claro. O que é uma mistura eutética? Mistura eutética. Ela se funde e se solidifica numa temperatura constante, tem um ponto de fusão constante. Lembra que eu falei que as misturas não tinham ponto de fusão constante? Tá? Temperatura de, por exemplo, fusão e ebulição variando significa que está uma mistura. Ponto de fusão e ebulição constante só nas substâncias puras. Por isso que eu estou dizendo que tem algumas misturas que se comportam como se fosse substância pura. Por exemplo, se você pegar uma liga metálica, uma barrinha de metal, tá? E esse metal for composto por estanho e chumbo, tá? Estanho e chumbo. Então, uma barrinha metálica de estanho e chumbo, ela vai se fundir, tá? Ela vai derreter, vai se fundir a 180 graus centígrados constantes. Que nem a água. Você pega a substância água, por exemplo, substância pura água, H2O, né? O ponto de fusão zero não é a 0 graus? Não é a 0 graus? Ela não começa a virar de 0 graus para cima, ela não começa a se fundir, a virar líquido, né? Não é isso? De 0 graus? Aqui essa liga metálica vai ter um ponto de fusão de 180 graus, tá? E é uma mistura. Isso aqui é uma mistura, não é uma substância pura, isso aqui é uma mistura. Mas que se comporta como uma substância pura. Você pega esse pedaço de metal, aquece ele vai se fundir, vai virar líquido a 180 graus. Você vai pensar, temperatura constante, uma substância pura. Não é. Era uma mistura. Então existem misturas que parecem substâncias puras, mas não são. Essas são as misturas eutéticas. Misturas eutéticas. Tá bom? Chamado de misturas eutéticas. Ponto de fusão constante. Mistura eutética, ponto de fusão constante. Beleza? Ok? Apaga aqui. Outro tipo de mistura que se comporta como se fosse substância pura são as chamadas misturas azeotrópicas. 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 Tá? Ela ferve e se condensa a uma temperatura constante. Por exemplo, a substância pura água. Substância pura água, que não é uma mistura. Por exemplo, o ponto de ebulição dela, né, é igual a 100 graus centígrados, constante. Né? Constante. Está fervendo a 100 graus centígrados, coexiste o estado gasoso com o estado líquido, aí vai terminando, o estado líquido vai diminuindo, aí sobra só o vapor d'água, né? 100 graus centígrados, temperatura constante. A água ferve a 100 graus centígrados. Se você tiver uma mistura contendo álcool e água, gente, água e álcool é uma mistura, não é substância pura. Tem duas substâncias, tem mais de um componente, água com álcool. Nessa proporção, né, 4% de água
e 96% de álcool, por exemplo, se tiver 100 ml de álcool, tem que ter 96% ml de álcool, 4% de água, ela vai ferver a 78 graus, vai ter essa mistura, vai ter um ponto de ebulição constante, 78 graus. Aí você pega água com álcool, que é uma mistura homogênea, né? Água com água é uma mistura homogênea, né? Você tá tudo misturado, tudo dissolvido, água com água é uma mistura homogênea. Aí você ferve, 78 graus, tá, isso aqui é uma substância pura, não é, uma mistura. É uma mistura zeotrópica associada a ponto de ebulição constante. Mistura eutética associada a ponto de fusão constante, tá? Como é que se memoriza isso, ó? Mistura zeotrópica, ponto de ebulição constante, PE. E aparece, a única palavrinha que aparece o PE é na zeotrópica, tá vendo? PE, tá vendo? Na eutética não tem PE. Então não é ponto de ebulição. Então você memoriza uma, a outra sai por exclusão, óbvio, né? Então a zeotrópica, a única palavrinha que aparece o PE. Então é o PE constante. A outra é o que sobrou, PF. Tá bom? Beleza? Então misturas eutéticas são misturas que se comportam como se fossem substâncias puras. Elas têm ponto de fusão constante. E as azeotrópicas teriam um ponto de ebulição constante. E se comportam como se fossem misturas. Aí coloquei esses exemplozinhos para vocês da liga metálica, né? Pedaço de metal composto por estanho e chumbo. Né? Só curiosidade, isso não vai implicar em nada em prova, mas essa mistura de estanho e chumbo seria aproximadamente, assim, teria que ter aproximadamente 60% de estanho e 40% de chumbo. Tá? Aproximadamente isso. Beleza? 60% de estanho e 40% de chumbo. Mais ou menos isso. Tá bom? É a proporção aí dessa liga para ser uma mistura eutética. Fechado? Maravilha. Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, tá aí, né? Mistura eutética, mistura azeotrópica. Bom, pagar aqui, ainda nesse tema de eutética e azeotrópica, né? Como eu já falei, a mistura eutética é aquela mistura que se comporta como uma substância simples com relação a ponto de fusão constante. A azeotrópica, ponto de ebulição constante. Então, olha só, na mistura azeotrópica, veja bem que o que é constante é ponto de ebulição, tá? Então, o ponto de fusão dela é variável. Na mistura azeotrópica, lembra aquele gráfico? Né? Então, na mistura azeotrópica, ponto de fusão dela é variável, tá? Melhor dizendo, ponto de fusão, desculpa. Temperatura de fusão dela é variável, né? E o ponto e a temperatura de ebulição é constante. Então, ela tem um ponto de ebulição, beleza? Na eutética, não. Na eutética, a temperatura de ebulição é variável, porém o ponto de fusão é constante. Então tem a temperatura de fusão representada por uma temperatura só, é constante. Tá? Então anota aí, mistura azeotrópica. Temperatura de ebulição constante, então ela tem um ponto de ebulição constante. Temperatura de fusão variável. Na mistura eutética, temperatura de fusão constante, então ela tem um ponto de fusão constante, temperatura de ebulição variável. Beleza? Então são misturas, não são substâncias puras, mas se comportam como se fossem substâncias puras em relação ao ponto de ebulição, se for azeotrópica, em relação ao ponto de fusão, se for eutética. Beleza? Que é exatamente a definição que nós vimos aqui. Ok? Só que aqui está a parte gráfica, que às vezes aparece um gráfico desse tipo em prova e pergunta: esse gráfico representa o quê? Aí você vai falar, uma mistura azeotrópica. É verdade, tem questões que ele coloca um gráfico. Joga esse gráfico aqui representa o quê? Uma mistura, uma substância pura? Não, uma mistura, só que é eutética. Parece que é uma substância pura. Beleza? Ok? Vamos lá, seguindo aqui. Vamos ver alguns processos de separação de misturas. Né? Quando você tem misturas heterogêneas, os processos que mais... Claro, a gente vai ver que a separação de misturas, os processos de separação que mais aparecem em provas, os mais comuns. Né? Como misturas heterogêneas, nós temos separar misturas heterogêneas, filtração e decantação. A filtração é um processo de separação de misturas heterogêneas, onde quando você tem um sólido disperso em um líquido, ou até mesmo um gás, pode ser. Tá? E a decantação
é um processo de separação de misturas quando você tem um sólido, um líquido ou dois líquidos immiscíveis entre si. Immiscíveis é que não se misturam entre si, ok? Beleza? Bom, um exemplo clássico de misturas heterogêneas com filtração é o coador de café, né? Aqui. Coador de café, por exemplo, né? Onde você tem água com café, e você quer filtrar isso daí, é um processo de filtração, o coador de café, né? Sólido disperso no líquido, beleza? Coador de café é um processo mecânico, né? É um processo mecânico, isso aqui é um processo mecânico, a filtração, exemplo clássico é o coador de café, beleza? Ok? Onde o coador, né? Tem lá o coador de café. O coador, qual a função dele? Ele vai reter as partículas sólidas do café, concorda? Né? Tá lá a água lá com o pó de café, o coador ele vai segurar, vai reter o pó de café e aí você vai tomar o café propriamente, o líquido, né? Sem o pó, tá? Beleza? Essa é a ideia. Claro que se não coar, por isso que se não coar direito o café, vai tomar aquele café com pó de café, não é ruim. A separação não foi bem feita, tá bom? Então, um exemplo clássico aí de separação e filtração, tá? Belezinha? Ok? Você pode também, em laboratório, você pode também fazer a filtração. Por exemplo, você tem aqui, vamos ver se eu consigo desenhar aqui, né? Um potinho assim, por exemplo. Deixa eu botar mais embaixo aqui para você pegar um apagador aqui. Peguei o apagador aqui, botar mais aqui, por exemplo, em laboratório, como é que você faz uma filtração? Coador de café no laboratório, né, na sua casa, né? Então você tem aqui, por exemplo, um potinho, tá? Um potinho que chama de Becker. Tá? É um potinho. Aí aqui você tem, deixa eu tentar botar em outra cor, um potinho. Aqui você tem um funil, tá? Um funil, beleza? Com papel de filtro aqui dentro. Isso aqui é um funil com um filtro aqui dentro dele, tá? Que chama papel de filtro. Com papel de filtro dentro dele, beleza? E aí você coloca a sua mistura aqui. Sua mistura. Ó, sua mistura vem aqui dentro, sua mistura. Beleza? Ok? Aí vem sua mistura com sólido, ó, S de sólido mais L líquido. Sua mistura de sólido com líquido, coloca aqui nesse funil e aí esse papel de filtro vai reter as partículas sólidas e vai cair aqui nesse becker o líquido, né? E você enche aqui com o líquido, beleza? E aqui tá só o líquido, aqui é o L, o líquido separado, o líquido separado, beleza? Ok? E no papel de vidro aqui, papel de filtro, ficou o sólido retido, ok? Fechou? Tá? Então é um processo de filtração, tá? E utilizado com misturas heterogêneas. Agora, quando deixa eu apagar aqui, você também tem na filtração, isso pode aparecer em prova, tá? Na filtração, vamos botar aqui, filtração, na filtração, que a gente chama filtração a pressão reduzida. O que é isso? Às vezes a filtração é muito demorada. E escrevi errado aqui, reduzida. E a filtração a pressão reduzida acelera a filtração. Às vezes demora muito, fica pingando lentamente, né? Você não quer isso, você quer acelerar a sua filtração. Então o processo para você filtrar mais rápido é a filtração a pressão reduzida, tá? Seria mais ou menos, para desenhar aqui, seria mais ou menos assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Tem aqui o seu tubozinho, aqui tem uma saidinha aqui, você já vai entender o porquê, tá? Aqui vai ter a sucção de ar. Tá? Aqui vai ter isso aqui, só para você saber, é chamado frasco,
uma vidraçaria de laboratório, tá? Frasco de Kitasato. Kitasato. A gente vai ter uma aula só disso, vidraçaria, mas é vidro, frasco de Kitasato, tá? Aí você suga esse ar aqui, beleza? O que vai acontecer? Na hora que você... Aqui vai aparecer o líquido que está separado, aqui é o líquido separado, tá? O hélio líquido. Como você fez uma sucção de ar, aqui vai ter um vácuo. Vai ter um vácuo, tá? Aí na hora de você filtrar, aqui, ó, na hora que você, ó, tá fazendo filtração, tá colocando sua mistura aqui dentro, seu sólido mais líquido, tá? Você tá colocando sua mistura dentro de um Kitasato que você sugou o ar, fez o vácuo aqui. Isso aqui vai fazer com que filtre mais rápido devido a esse vácuo. Pressão reduzida, ok? Pressão reduzida. Beleza? Tá bom? Então, filtração, pressão reduzida, cria um vácuo aqui nesse frasco de Kitasato e aí na hora que você botar a sua mistura sólido mais líquido, acelera a sua pressão, tá? A sua filtração, para casos que a filtração for muito demorada. Beleza? Então tá aí, nós temos filtração ou filtração a pressão reduzida, que é simplesmente para acelerar o processo de filtração. E aí você separa as suas misturas heterogêneas sólido com líquido, tá bom? Outro processo de separação também para misturas heterogêneas seria a chamada decantação, tá? Você tem, por exemplo, sólido num líquido, dois líquidos immiscíveis entre si, dois líquidos que não se misturam, tá bom? Então, por exemplo, na decantação, imagina que você tem aqui um potinho, tá? Você tem aqui no potinho. Aí dentro desse seu potinho você tem sólido mais líquido, tá bom? Você tem sólido mais líquido, tá? Tem sólido mais líquido aqui dentro, sólido mais líquido. Aí o que acontece? S mais L. Aí você pega a sua mistura heterogênea de sólido mais líquido e deixa ela parada. Tá? Por exemplo, vamos botar aqui água e areia. Sólido mais, vamos botar aqui água e areia. Pronto. Água mais areia. Pronto, fica uma coisa mais, né? Água mais areia, tá? Água mais areia. Aí você deixa o potinho parado, tá? Água mais areia, essas bolinhas aí são areia. Você deixa o potinho parado. O que vai acontecer? Vai ocorrer o que a gente chama sedimentação. Sedimentação. São nomes que aparecem em prova, gente. Pelo amor de Deus. Sedimentação. O que é sedimentação? Tá água mais areia, mistura de água com areia, tá o potinho parado, o que vai acontecer? Sedimentação. Vai ficar o líquido e a areiazinha aqui sedimentada aqui no fundo, né? A areia lá sedimentada, paradinha lá no fundo, beleza? Aqui, ó, montinho de areia aqui, ó, aqui um montinho de areia, pronto, montinho de areia. Aqui a areia tá dispersa, sedimentou, chamado processo de sedimentação. Então daqui para cá é o processo, né, de sedimentação, né, que a gente fala. Aí o que vai acontecer? Bom, você pode fazer, agora daqui para cá vem o que a gente chama de decantação. Decantação. Você vai decantar. O que acontece? Ora, simplesmente você vai pegar esse frasquinho aqui, ó, esse frasquinho aqui, tá? E vai, opa, a luz apagou. E vai entornar ele num outro frasco, né? Num outro frasco. Olha aqui, a água está aqui e a areia está aqui no fundo, né? Você vai entornar ele devagarzinho, a areia fica depositada aqui até cair só água nesse outro frasco aqui. Beleza? A areia está aqui, tá? Ok? Então você vai virando ele devagarzinho, a areia está aqui no fundo depositada, sedimentou, tem uma mistura sólido-líquido, deixa parado, o sólido sedimenta e você decanta. O que é decantar? Você vai virando, né, o seu potezinho e só vai saindo o líquido e o sólido está lá parado, você está decantando. É um processo de separação de misturas mesmo, é heterogênea. Beleza? Decantação, é um processo mecânico também. É um processo mecânico, você faz isso mecanicamente, tá bom? Beleza? Você também pode fazer a sifonação. Anota isso daí. Sifonação. Não deixa de ser um tipo de decantação, né? Mas a gente até separa a decantação da sifonação. O que é a sifonação? Sifonação é a mesma coisa. Você vai separar o sólido do líquido. Aqui está um montinho de areia, né? Aqui está a sua água, tá? A água, um montinho de areia. Aí você pega, por exemplo, um sifão, né? E você vai separar por aspiração. Por aspiração. Pega um sifão, por exemplo, aqui, ó, um sifão, um tubo, né? Um sifãozinho aqui, ó, um sifão, um tubinho aqui, né?
um tubinho, e aí coloco um outro potinho aqui, claro, né? E aí aqui vai cair desse tubinho, vai cair só água, só água, só água. Opa, isso aqui pareceu areia, né? Vai cair só água aqui dentro, só água. Sifonação, é por aspiração, né? Essa diferença aqui coloca um sifão e aí por aspiração sai a água. Então nesse pote aqui fica água e nesse outro pote aqui fica areia. Beleza? Mas é um processo de separação. Fechou? Ok? Então tá aí. A decantação, né? Sedimenta e você decanta. Você também pode fazer a mesma coisa. Sedimenta e faz o processo de sifonação por aspiração. Tá separando do mesmo jeito sólido de líquido. Ok? Beleza? Agora vamos aqui. Assim, aqui é uma outra maneira, né? De você empregar o que a gente chama funis de separação. Tá? Aqui, ó. Funis, tá? Funis, né? Funil de separação. De separação. Ou de decantação, né? Ou de decantação. Funil de separação ou de decantação. Ou de bromo. Tá? Então olha esses nomezinhos em prova. Funil de separação, ou funil de decantação, ou funil de bromo. O que é isso? Tá? Isso aí é muito utilizado em laboratório. Eles servem para separar líquidos immiscíveis. Porque olha só, volta aqui. Na decantação, você separa sólido de líquido e separa também dois líquidos que não se misturam. Então nós vimos como é que nós separamos sólido de líquido. E como é que separa por decantação dois líquidos que não se misturam, immiscíveis não se misturam? Então, por exemplo, imagina que você quer separar a mistura de água e azeite, dois líquidos, mas que não se misturam, né? Água e azeite, beleza? Então, em laboratório, como é que você separa a água do azeite, por exemplo? Dois líquidos immiscíveis. Immiscíveis é que não se misturam, tá? Você tem um funil de decantação. Isso aqui é chamado funil de decantação. Isso daqui, ó. Isso daqui é um funil de decantação, uma vidraçaria de laboratório, tá? Funil de decantação, ou de separação, ou de bromo. Beleza? Aqui está o azeite, aqui está a água. A água é menos densa, o azeite é menos denso que a água, né? A água é mais densa. O que é uma substância mais densa, mais pesada? Então fica no fundo. Substância com densidade maior, desce. Substância com densidade menor, flutua, fica em cima. Beleza? Então a água é mais densa, tem uma densidade maior que a do azeite. Então quando você coloca essa mistura, a água desce e o azeite fica em cima da água. Então serve para você misturar líquidos com densidades diferentes, que se eles têm densidades diferentes, um vai descer, o outro vai ficar em cima. Então, como o azeite e a água têm densidades diferentes e a água é mais densa, ela fica embaixo, o azeite fica em cima, beleza? Aí com isso daí você consegue separar a sua mistura. Tem uma torneirinha aqui, né? Tem uma torneirinha, você vai abrindo e vai caindo aqui a água. Olha a água aqui, isso aqui é água. E vai caindo a água que ela cai em primeiro, porque ela está aqui. Então você abre a torneirinha, vai caindo água, chegou no nível do azeite, você para, né? Aí você separou a água do azeite, beleza? Ok? Então aqui fica a água. O líquido menos denso cai primeiro, tá bom? Escoa-se primeiro o líquido menos denso. Decora isso, vai escoar primeiro o líquido mais denso, né? Vai escoar primeiro o líquido mais denso, ou seja, o mais pesado. O mais pesado cai primeiro, o menos denso fica em cima. Tá bom? Então escoa primeiro o mais denso, a água. Aí você separa, tá? Se você quiser ir pega outro potinho, coloca aqui e tira o azeite. Acabou a água, tira o potinho d'água, coloca outro potinho e tira o azeite. Beleza? Então assim que você separa dois líquidos immiscíveis entre si, por diferença de densidade. Por diferença de densidade. O mais denso cai primeiro, o menos denso fica em cima. Fechado. Então essa foi a nossa filtração e decantação, tá? Filtração mais simples, né? Decantação é um processo um pouquinho mais sofisticado, principalmente se for entre líquidos, né? Entre líquidos immiscíveis com densidades diferentes. Bom,